Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Nós estamos estudando Gênesis 27 e nós chegamos numa fase desse capítulo. Nós nós dividimos o capítulo em vários quadros narrativos e estudamos o quarto quadro narrativo. E tendo terminado o quarto quadro narrativo, eu fiz uma remissão a Hebreus 12, 16 e 17. E mostrei a relação que existe entre Hebreus 12, 16 e 17 com o texto de Gênesis 25 e Gênesis 27, porque Hebreus 12, 16 e 17 faz alusão a esses dois episódios, o episódio da venda por parte de Esaú, a venda da sua primogenitura, e também o episódio que nós estudamos mais recentemente, das lágrimas de Esaú buscando o que o autor de Hebreus chama de lugar de arrependimento. E nós, então, começamos a estudar Hebreus 12, 16 e 17 como uma digressão. E eu apresentei a vocês esse texto, mostrando, o texto diz, fazendo a leitura do texto aqui, o texto diz: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Isso em Hebreus 12, 16. Na sequência, o texto diz: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E eu fiz essa digressão, tenho feito essa digressão, apresentando a partir de 3 perguntas. Nós vimos primeiro quem é o impuro. O texto fala, nem haja algum impuro, como foi Esaú. E estudamos quem é o impuro. Eu gastei praticamente um sermão explicando quem é o impuro. E falamos que o impuro é o pornos, a pessoa que é sexualmente impura, imoral, o homem envolvido nas diversas formas de imoralidade sexual. E nós estudamos então os textos que falam sobre isso. Depois nós estudamos quem é o profano. Profano, o termo usado, eu repeti esse termo diversas vezes durante essas exposições, é o termo bébelos. Bébelos é o mundano, é a pessoa sem interesse em assuntos celestiais, é a pessoa que tem a sua mente desconectada daquilo que Deus diz, daquilo que Deus ensina. Então, o texto diz que nós não deve haver dentro da igreja pessoas assim, pessoas pornos, pessoas voltadas para imoralidades sexuais e pessoas que encarnem aí o conceito de bébelos, que pensam como o mundo pensa, que não têm a sua mente ajustada àquilo que a palavra de Deus ensina. E nós respondemos essas 2 perguntas: quem é o impuro, quem é o profano e o que é lugar de arrependimento. Nós aprendemos que, a rigor, lugar de arrependimento é o desfazimento das consequências, daquilo que fizemos. Nós aprendemos que Esaú, ele buscou com lágrimas lugar de arrependimento e isso foi inútil. Ele tentou, nós aprendemos, estudando a passagem, ele tentou fazer com que Isaque mudasse de mente. Esse é o sentido de arrependimento. Ele tentou fazer com que Isaque mudasse de mente e passasse a abençoá-lo. E ele com lágrimas buscou isso. Ele com lágrimas tentou fazer com que Isaque mudasse de mente, se arrependesse e revertesse os efeitos de tudo que ele fez. Mas isso foi impossível, ele chorou muito, mas não conseguiu anular os resultados dos seus erros. O texto então de Hebreus diz que as pessoas que se envolvem com imoralidades sexuais e as pessoas que têm uma mentalidade mundana, cedo ou tarde colherão as consequências disso. E essas consequências não poderão ser anuladas. Serão consequências irreversíveis. As pessoas que colhem essas consequências vão chorar,
vão se lamentar, mas não vão poder anular essas consequências. Então é um texto bastante assustador. É um texto que nos alerta acerca dos perigos, caso sejamos pessoas imorais, sexualmente falando, ou profanas, pessoas que pensam como o mundo pensa. E falamos sobre isso, expliquei essas noções todas a vocês, e eu comecei a apontar 3 grupos que na atualidade têm sido mais bombardeados. Nós focalizamos no conceito de bébelos, pensamentos mundanos, pensamentos que desconsideram o ensino bíblico. Nós vivemos dentro de uma atmosfera cultural que é absolutamente contra os conceitos bíblicos, uma atmosfera cultural que se insurge contra tudo aquilo que a Bíblia ensina, e muito facilmente nós, suspirando os ares dessa atmosfera cultural anti-Deus, nós podemos desenvolver, acolher pensamentos mundanos, rejeitando tacitamente aquilo que a Bíblia diz. E a nossa mente ser uma mente mundana que vai afetar o nosso comportamento, e nós seremos profanos e colheremos consequências irreversíveis disso, porque não fomos atenciosos em face dos ataques que foram feitos contra nós. E eu disse que, de acordo com a nossa percepção, a nossa análise da realidade que enfrentamos hoje, há 3 grupos que são mais atacados atualmente dentro da igreja. Há 3 grupos que parecem estar sendo mais atacados no que diz respeito ao modo de pensar. Pessoas que estão sendo crentes, que estão sendo colocados continuamente diante de conceitos que são tipicamente próprios dessa mentalidade, dessa cultura anti-Deus. E os 3 grupos que eu mencionei são as mulheres cristãs, por causa de noções do feminismo que tem crescido tanto, os apelos todos das feministas ateístas, tentando engendrar, tentando impingir noções que elas criaram na mente das mulheres. Muitas mulheres têm acolhido essas noções e têm agido e reagido e pensado de modo mundano. Tem se tornado tem encarnado nesse aspecto o conceito de bébelos. Não tem ajustado a sua mente ao que a Bíblia diz, mas sim ao que o mundo diz. Esse é o primeiro grupo. Nós falamos sobre esse grupo e eu apontei para os irmãos como deve pensar e viver a mulher crente, independentemente do que o mundo diz. E nós apresentamos o perfil da mulher crente, que não tem nada que ver com as mulheres feministas, com suas noções, com seus apelos, com seus gritos, com suas passeatas, com suas reivindicações. Não tem nada que ver essas coisas todas, esse perfil que tentam passar para as mulheres crentes, não tem nada que ver com o que nós aprendemos nas Escrituras. Eu elenquei as características da mulher crente, e as irmãs e irmãos ouviram isso aí. Nós falamos que a mulher crente, ela trabalha pelo bem da casa. E estudamos Provérbios 31, versículos 10 a 31. Eu afirmei que a mulher crente, ela é submissa humildemente ao seu marido. Aí numa afirmação que deixaria qualquer feminista enlouquecida de ódio. Mas é isso que a Bíblia diz, e nós não temos medo de afirmar isso, porque nós somos expoentes da palavra de Deus, não temos compromisso nenhum com essas pessoas aí de fora. E estudamos 1 de Pedro 3, 1 e 2 e o versículo 6, que ensinam claramente essas coisas. Nós aprendemos que o perfil da mulher cristã é marcado por serenidade. E vimos isso em 1 de Pedro 3, versículos 3 e 4. É o terceiro traço do perfil da mulher crente. Nós aprendemos que a mulher crente, ela realiza boas obras. Aprendemos isso estudando 1 Timóteo 2, 9 e 10. E fomos aprendendo essas coisas. Aprendemos que a mulher crente, ela respeita os limites que lhe são impostos na igreja. De acordo com 1 Timóteo 2, 11 a 15. Ela sabe qual é o seu papel na igreja. E ela se ajusta a esses limites que o apóstolo Paulo estabelece aí na palavra de Deus.
E a mulher crente também se ocupa com o ensino exemplar das mulheres mais novas, de acordo com Tito 2, 3 a 5. E aprendemos isso e traçamos aqui, pintamos o retrato da mulher crente, que não tem relação nenhuma, absolutamente nada que ver com o perfil que as feministas ateístas tentam impingir na mente das irmãs. E dissemos, olha, as irmãs, as crentes que acolhem os conceitos feministas e se insurgem contra esses traços, que não são traços que eu inventei, que não são traços que eu criei na minha cabeça e trouxe aqui para vocês, mas apenas repeti os textos bíblicos, nada além disso. As pessoas que se insurgem contra esses textos bíblicos e os ensinos que emanam desses textos bíblicos, as moças e mulheres que pensam de forma diferente, elas mostram que encarnaram o conceito de bébelos. E isso terá consequências dentro do seu casamento, na criação dos filhos, no seu relacionamento com o esposo, na construção, ou melhor, na destruição do seu lar. Porque estão rejeitando a palavra de Deus e vão colher consequências disso. E essas consequências, como diz o livro de Hebreus, serão irreversíveis. Elas vão um dia procurar, com lágrimas, reverter os efeitos da sua desobediência. E não vão conseguir reverter esses efeitos, de acordo com o ensino de Hebreus. Eu disse também que um outro grupo que tem sido bombardeado com conceitos estranhos, com conceitos mundanos, com ideias mundanas, são os negros cristãos. E sempre que nós falamos sobre esse assunto, isso gera certos cuidados que temos que tomar, porque observando a realidade à nossa volta, nós percebemos que tem que pegar esse bicho, que ele não vai deixar eu falar desse jeito. Oi? Tem que ir embora esse bicho aí. Esse bicho deve ter algum problema, está com demônio esse bicho. Satanás enviou esse bicho aí para me atrapalhar. Oi? Bébelos, com certeza. Só que ele não vai encontrar lugar de arrependimento. Assim que eu pegá-lo, vai chorar à vontade e não vai mudar as consequências do seu erro de vir me atrapalhar aqui. Bom, continuando aqui. Nós temos visto, esse tema é um tema bastante delicado, então eu fui bastante cuidadoso naquelas coisas que eu tentei dizer, realçando que realmente o racismo é assassino e não pode haver lugar para o racismo em nossa mente. Nós não podemos acolher nenhuma noção racista em nossa mente. Eu mencionei aqui a vocês exemplos de como o racismo conduz a crimes hediondos, a crimes assustadores. Eu apontei alguns fatos aqui na história ligados a isso, genocídios terríveis, grandiosos, cruéis, fundamentados no racismo, e falei sobre essas coisas. Mas o que tem acontecido? Algumas pessoas, o mundo aí fora, tem mesclado no discurso antirracista, que é um discurso correto, tem mesclado algumas noções que não são corretas. Eles misturam o certo com o errado. E muitas vezes os crentes pegam o pacote todo. Eles pegam o pacote todo e engolem o pacote todo. E nesse pacote, como há noções erradas, muitas vezes irmãos negros começam a expor e pensar e expor conceitos que não são cristãos. Conceitos que se ajustam com o pensamento do mundo e que devem ser rejeitados. Eu disse, na última vez que falei aos irmãos acerca disso, eu disse que existe, por exemplo, o estímulo da antipatia dos negros contra os brancos. Isso tem existido. O estímulo da antipatia dos negros contra os brancos. De tal maneira que qualquer conflito que aconteça, qualquer problema que aconteça envolvendo um branco e um negro, imediatamente o branco é acusado de racista. E nós estamos chegando num ponto em que isso tem sido tão constante, que nós corremos o risco do pastor ou de um membro da igreja se aproximar de um irmão negro e exortá-lo, e o irmão negro dizer: olha, você está me exortando porque eu sou negro, se eu fosse branco, seu tratamento seria diferente.
Irmãos, temos visto exemplos assustadores disso. Eu mencionei o exemplo de uma moça que, trabalhando numa empresa de alimentos, foi exigido que ela colocasse uma touca para lidar ali com os alimentos. E ela disse o seguinte: olha, vocês estão exigindo que eu use essa touca porque vocês não gostam do meu cabelo porque eu sou negra. E ela foi à delegacia e fez um boletim de ocorrência contra os donos da empresa. E os donos da empresa tiveram que ir à delegacia prestar ali algum esclarecimento por causa disso. E eles disseram: mas todos os nossos funcionários têm que usar a touca. Nós não somos racistas, nós contratamos essa moça para trabalhar para nós. Não há racismo nenhum da nossa parte. E ela insistia nisso. Não, essa exigência é porque eu sou negra e vocês são racistas e vocês estão me perseguindo por causa do meu tipo de cabelo. Então, esse tipo de coisa tem acontecido com constância. E nós não podemos, os irmãos negros, os irmãos crentes não podem cair nessa atitude, nessa postura. Porque se fizerem isso, vão trabalhar contra a nossa paz, que é o que tem acontecido. Nós aprendemos, eu apontei para os irmãos o texto de Efésios 2, 11 a 19, o versículo 14 diz: Cristo é a nossa paz. Se algum irmão vive assim, armado o tempo todo, sempre disposto a atacar, sempre disposto a acusar, dizendo: aconteceu isso porque eu sou de pele escura, aconteceu isso porque o pastor é racista, porque aquele irmão é branco e ele é racista. Se sempre andarmos assim, se começarmos a respirar esses ares de animosidade, essa disposição para levantar os punhos sempre com esse discurso, nós vamos nos insurgir contra a paz da igreja. E a Bíblia diz, num texto que fala sobre a ausência de diferenças raciais na igreja, o texto de Efésios 2, 11 a 19, o versículo 14 diz que Cristo é a nossa paz. Ele derrubou a parede de separação entre os homens. Nós não podemos nos insurgir contra a paz que há dentro da igreja. Se fizermos isso, estaremos nos insurgindo contra o próprio Cristo, porque Ele é a nossa paz. E sempre que nos levantamos contra a paz, nos levantamos contra Ele. Então, essa atitude não deve existir. Essa disposição de se ofender, sempre atribuindo qualquer problema de relacionamento ou qualquer atrito a questões raciais, sempre levantando a guarda e dizendo: olha, isso está acontecendo porque vocês são racistas, isso não pode entrar em nossa igreja. Nós temos que, na nossa igreja, ter a maturidade de entender que problemas surgirão, problemas de relacionamento vão surgir. Você, independente da cor da sua pele, será eventualmente procurado para ser admoestado. E isso vai acontecer independentemente da cor da sua pele. E você não pode fazer essa leitura mundana que sempre vê em todos os problemas interpessoais que acontecem, que vê nisso sempre aí uma ponta de racismo, porque isso não é justo, isso não é correto, isso não é verdadeiro. E outro problema, e esse eu não mencionei, eu não tive tempo, eu fui falando aos irmãos e o tempo passou, e eu não pude tratar disso. Eu quero continuar agora então falando sobre esses alertas. Eu estou ainda então dentro da digressão. Nós não vamos dar sequência a Gênesis 27 hoje. Eu quero terminar essa parte da digressão que eu tenho feito, alertando os irmãos acerca dos perigos atuais, os perigos que estão aí à nossa volta e que têm nos preocupado bastante. Nós temos que dar alertas aos irmãos, alertas relevantes para a nossa época. Eu, na minha vida toda, eu nunca tive que falar sobre isso. Eu sou pastor há 33 anos. Eu sou pregador há 38 anos. E sou pastor há 33 anos. Eu nunca tive que falar sobre isso, nunca. Eu nunca tive que tocar nesse assunto na minha vida toda. Nunca tive que fazer isso. Mas agora, em face dos problemas que temos visto, em face dos discursos estranhos que temos ouvido, nós temos que alertar os irmãos para que as nossas palavras, sempre fundamentadas nas Escrituras, tenham relevância atual, sejam relevantes para a atualidade. E os irmãos não caiam em armadilhas perigosas. Qual é o segundo problema que alguns irmãos negros têm enfrentado e têm muitas vezes caído nessa armadilha? Tem caído no discurso que incentiva o vitimismo.
É o vitimismo de cara feia, o vitimismo antipático, improdutivo, que sugere que as demais raças lhe devem alguma coisa. Parece que no meio evangélico isso não tem acontecido tanto, mas isso tem acontecido bastante aí fora. É um vitimismo que entende o seguinte: olha, o meu sofrimento, as minhas dificuldades, essas coisas todas que eu tenho passado por causa do racismo que sempre existiu. Isso torna as outras raças devedoras a mim. Elas me devem. Elas me devem alguma coisa. E esse pensamento gera uma inimizade entre brancos e negros. O negro dizendo: vocês me devem alguma coisa, tudo que eu tenho enfrentado, todos os revés que eu tenho passado, eu, meus pais, meus avós, tudo isso é por culpa de vocês, e vocês me devem alguma coisa, vocês devem fazer alguma coisa para reparar esses erros. E os brancos da nossa geração dizem: mas nós não devemos nada para vocês. O que os nossos ancestrais fizeram, na verdade, eles fizeram e eles responderam, sei lá se responderam ou não, ou responderam diante de Deus, pelo menos por isso, mas nós não devemos nada a vocês. E surge então aí esse desconforto entre brancos e negros. E isso é mais um atentado contra a paz dentro da igreja. Se isso entrar para a igreja, essa noção de que brancos devem para negros, isso certamente vai gerar desconfortos, isso vai gerar intrigas, isso vai gerar brigas. Deixa eu dizer algo a vocês. Eu sou branco. E eu não devo nada para vocês, para os irmãos negros. Não devo nada. Por que eu não devo nada? Porque a minha vida também foi difícil. Nós não podemos, no país em que nós vivemos, nós não podemos atribuir todo o nosso sofrimento a questões raciais. Eu nasci num casebre, muito pior, certamente, do que o lugar onde muitos irmãos negros nasceram. Eu ia para a escola de manhã, num frio de cortar os ossos, e eu caminhava cerca de 1 quilômetro numa ladeira, só subida, e eu ia para a escola andando na ponta dos pés, porque o meu sapato era um sapato tão ruim, e ele deixava os meus pés em carne viva, e eu não podia firmar os pés para andar. Então eu caminhava 1 quilômetro na ponta dos pés, num frio de matar. Com 12 anos, comecei a trabalhar. Com 15 anos, o meu dia começava às 6 da manhã e terminava à meia-noite. E eu era o responsável por todas as minhas dívidas. Eu tinha que arcar com os meus compromissos e pagava todas as minhas dívidas com 15 anos de idade. Andava pendurado em ônibus, aí lotados, aí comendo marmita quando a marmita não azedava. O que eu quero dizer com isso é que neste país a vida foi difícil para todo mundo, e é difícil para todo mundo. Não é fácil a vida nesse país. Nosso país não é um país de primeiro mundo. Nosso país é um país pobre. E todos os brancos que eu conheço passaram por isso. Todos. E os brancos que eu conheço que não passaram por isso, os seus pais passaram por isso. E eles só não passaram por isso porque os seus pais passaram por isso, conseguiram vencer na vida, conseguiram um grau social mais elevado, e por isso puderam poupar os seus filhos disso. Mas os demais que eu conheço, todos passaram por isso. Por isso, eu digo a todos aqui, e podemos dizer com tranquilidade, eu não devo nada para raça nenhuma. E raça nenhuma deve nada para raça nenhuma. O que é dito é que existe uma dívida histórica. É bonita essa expressão. Existe uma dívida histórica. E isso, queridos, não é verdade. Se nós acolhermos essas noções de dívida histórica, isso vai engendrar em nossa mente noções rancorosas, noções de injustiça, noções de divisão,
dentro da igreja, e nós não podemos, portanto, acolher essa noção. Na verdade, o que nós aprendemos quando estudamos história é que brancos oprimiram brancos e negros oprimiram negros. Eu tenho aqui alguns detalhes interessantes. Eu gosto muito da história da Rússia, e recentemente eu li um livro chamado Catarina a Grande. É a história de Catarina II, da Rússia, no século XVIII. E esse livro, Catarina a Grande, retrato de uma mulher, é de um escritor que eu gosto muito, chamado Robert Macy. Ele escreve muito bem, eu leio os livros dele, eu gosto muito dos livros dele. E ele fala que na Rússia czarista existia um instituto da servidão. Era uma forma de escravidão terrível. Os irmãos têm que ler esse livro, porque esse livro fala bastante sobre esse problema que existia na Rússia, na época dos czares. E esse instituto da servidão gerava uma opressão terrível de brancos contra brancos. Não era de brancos contra negros, nem de negros contra brancos, mas de brancos contra brancos. Era uma escravidão de pessoas da Rússia contra os próprios russos. E a riqueza de alguém era medida não pelo dinheiro que a pessoa tinha e nem pela terra que a pessoa tinha, mas pelo número de servos que ela tinha. Todos eles brancos. Eram escravos brancos em toda a Rússia, dominados ali, torturados ali por senhores brancos. E existe outro lado também. Se os irmãos lerem o livro 1808, de Laurentino Gomes, é um autor bem famoso, e os livros dele são muito envolventes, são muito atraentes. Este livro especialmente, o livro com esse nome, 1808, de Laurentino Gomes, mostra que negros também oprimiram negros. Eu coloquei aqui um pedacinho do livro dele no capítulo 21, para que os irmãos tenham uma ideia como isso aconteceu. Como muitas vezes as pessoas tentam nos enganar, apagando episódios da história para gerar em nós ideias que são ideias falsas. Diz assim no capítulo 21, na África, o escravo chegava primeiro às mãos dos mercadores nativos, mercadores negros. O escravo chegava primeiro na mão de mercadores negros nativos, geralmente como prisioneiro de guerra ou oferecido como pagamento de tributo a um chefe tribal. Então lá começava a escravidão, já ali, os negros contra os negros. E aí prossegue. Cabia a esse mercador nativo levá-lo até o litoral, onde seria comprado por agentes dos traficantes portugueses. Cerca de 40% dos negros escravizados morriam no percurso entre as zonas de captura e o litoral. 40% eram submetidos a um sofrimento terrível, trazido sobre eles por nativos, por negros como eles. 40% morriam nesse percurso, das zonas ali de captura até o litoral. Ele prossegue dizendo o seguinte: outros 15% morriam na travessia do Atlântico, devido às péssimas condições sanitárias nos porões dos navios negreiros. Nós todos conhecemos isso, estudamos isso na escola. Em resumo, de cada 100 negros capturados na África, só 45 chegavam ao destino final. Isso significa que de 10 milhões de escravos vendidos nas Américas, quase outro tanto teria morrido no percurso, num dos maiores genocídios da história da humanidade. Ou seja, de cada 10 milhões, 4 milhões morriam nas mãos dos traficantes negros. Terrível isso. Era algo assustador o que acontecia. E recentemente, o ano passado, uma jornalista nigeriana, chamada Adaobi Tricia Nuabani, ela escreveu acerca dos seus ancestrais, dizendo que os seus ancestrais vendiam escravos. Ela fala o seguinte, ela escreveu o seguinte sobre o bisavô dela. Ela diz assim: meu bisavô, Nuaubani Ogogo Uriaku, era o que prefiro chamar de empresário, ela diz. Empresário da etnia Igbo, do sudeste da Nigéria. Ele negociou uma série de mercadorias, incluindo tabaco e produtos de palma,
também vendeu seres humanos. O bisavô dela, nigeriano, um homem negro, vendia homens negros. A compra e venda de seres humanos entre os Igbo já ocorria muito antes da chegada dos europeus. As pessoas se tornavam escravas como punição por crime, pagamento de dívidas ou como prisioneiros de guerra, ela diz. A venda bem-sucedida de adultos era considerada uma façanha, pela qual um homem era aclamado por trovadores, semelhante a vitórias na luta livre, na guerra ou na caça de animais como o leão. E ela termina dizendo: os escravos Igbo serviam como empregados domésticos e trabalhadores. Às vezes, eram sacrificados em cerimônias religiosas e enterrados vivos com seus senhores para atendê-los na eternidade. Opressão de brancos contra brancos, a escravidão de brancos sobre brancos, e exemplos claros da escravidão de negros sobre negros. Se nós formos falar de uma dívida histórica, então os brancos devem aos brancos. E os negros também devem aos negros. Esse discurso que é feito por aí afora para engendrar o ódio e causar divisão e que pode afetar a unidade da igreja, é um discurso falso, que não faz sentido. Se nós quisermos falar sobre um erro do passado que trouxe dívida para os descendentes, nós temos que falar de um erro só. E esse erro está em Romanos 5. Você quer falar sobre um erro que gerou dívida, um erro de um ancestral que gerou dívida para os seus descendentes? Pois bem, então eu vou lhe dar aqui um exemplo, o exemplo único do erro de um ancestral que gerou dívida sobre os seus descendentes. E esse erro está em Romanos 5. Veja Romanos 5. Querem saber de uma dívida histórica? Pois temos aqui uma dívida histórica. Mas não é uma dívida de uma pessoa para outra, de um ser humano para outro. É uma dívida diante de Deus. O que nós aprendemos em Romanos 5 é que existe sim uma dívida histórica. Mas não é de uma raça em relação a outra, é da humanidade em relação a Deus. Essa dívida histórica ninguém fala. E é sobre essa dívida histórica que veio à luz por causa de uma falha de um antepassado, essa dívida histórica ninguém menciona. E nós, como crentes, brancos ou negros, temos que nos preocupar com essa dívida histórica. Vejam o que diz Romanos 5, versículo 12. Vejam o que fala sobre uma dívida histórica terrível, uma dívida contraída diante de Deus, por um ancestral nosso, e que nos colocou todos em débito com ele. É com essa dívida que temos que nos preocupar. É dessa dívida que temos que falar. Não temos que falar de dívidas de negros contra brancos ou de brancos contra negros. Não temos que falar sobre isso. A palavra de Deus não fala sobre essas coisas. A palavra de Deus nunca disse: olha, os egípcios são devedores aos judeus, porque os egípcios escravizaram os judeus. Nunca aprendemos isso na Bíblia. Nós sabemos da escravidão do povo judeu sobre o Egito, mas não temos nenhuma noção na Bíblia de que os judeus eram credores dos egípcios porque foram escravizados por eles. Agora, essa dívida histórica de Romanos 5, uma dívida contraída por um ancestral, e que gerou devedores, essa dívida sim, e fala sobre devedores diante de Deus. Veja o que acontece aqui, o texto diz assim, Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem, Adão, o texto fala, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque por causa desse pecado, desse ancestral, todos pecaram, diz o texto. Esse homem, esse ancestral, gerou uma dívida. Gerou uma dívida que obriga os seus descendentes. Mas não obriga os seus descendentes em face de outras raças, não. Obriga os seus descendentes diante de Deus. Coloca os seus descendentes em dívida com Deus. Então, se queremos falar como crentes sobre uma dívida histórica, é dessa dívida que temos que falar.
Vejam a sequência. O texto diz no versículo 14: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. O resultado do pecado. Reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Adão pecou, mas quem morre? Todos os seus descendentes. Por quê? Porque o pecado dele trouxe uma dívida, e essa dívida envolve morte. E ele diz então aqui, olha, mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão pecou, mesmo sobre eles vem a morte. Porque o ato dele tornou os seus descendentes devedores diante de Deus. Somos crentes, irmãos. Queremos falar sobre uma dívida histórica? Falemos sobre essa então. Por que não falamos sobre essa dívida histórica? Nós evitamos essas coisas e tendemos a repetir o discurso do mundo lá fora, que inventa tolices, que cria invenções vazias, tolas e mentirosas. Nós somos o povo da palavra de Deus. Nós temos que pensar de acordo com a palavra de Deus. Se queremos mesmo realçar dívidas históricas, esta é que deve ser realçada nos nossos discursos. Devemos chegar para as pessoas e dizer: sabia que existe uma dívida histórica mesmo? Sabia que você tem uma dívida diante de Deus? E essa dívida tem que ser perdoada? Sabia que o seu ancestral, o comportamento dele colocou sobre você uma dívida histórica diante de Deus? Sabia disso? E aproveitar esse ambiente que fala tanto sobre isso, dívida histórica, dívida histórica, dívida histórica, aproveitar esse ambiente para realçar esta dívida aqui. E falar de Jesus para as pessoas, em vez de acolher um discurso falso que traz divisão dentro da igreja. Vejam a sequência. O texto diz assim: todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só, morreram muitos. Olha aí, a dívida histórica. Ele comete o erro, todos se tornam devedores e morrem por causa do erro do seu ancestral. Vire a página da Bíblia, no meu caso aqui tem que virar a página. Mas veja aí o versículo 16. O versículo 16 diz no finalzinho: porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. O julgamento derivou de uma só ofensa, de um só homem, para a condenação de quem? De todos. Dívida histórica. É bom esse assunto? Vamos falar sobre dívida histórica? Vamos continuar falando sobre dívida histórica na igreja? Vamos! Aqui está! Vamos em frente. Veja o versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, é a dívida histórica. Vejam o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, dívida histórica. A ofensa de um trouxe consequências para todos, colocou todos em dívida. Veja 19, porque como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, dívida histórica. O erro de um colocou todos em dívida diante de Deus. Se queremos agir como crentes, e queremos falar sobre alguma dívida histórica, é sobre essa que temos que falar. E alertar as pessoas acerca disso. Alguém pode dizer, algum irmão pode dizer, mas uma coisa é certa. O racismo existe, e existe mesmo, e isso gera, de fato, empecilhos para a nossa vida, para o trabalho, para o nosso sucesso. Essa é uma realidade que está presente, e nós não podemos negar isso. Eu não estou negando isso. O que estou negando é o conceito de dívida histórica. Mas é claro que o racismo existe. E querem saber, queridos? O racismo vai continuar. Tanto de um lado, tanto do lado negro em relação aos brancos, como do lado branco em relação aos negros. Mas nós sabemos, é claro que é verdade, que o racismo dos brancos em relação aos negros é muito maior. Nós sabemos disso, e isso vai continuar. E por que isso vai continuar? Isso vai continuar porque o racismo não é uma questão meramente cultural. O racismo é uma questão ligada ao pecado da pessoa. O racismo é expressão de maldade, é expressão de pecaminosidade, é expressão de falta de conversão. O homem não convertido, ele tenderá a
todo tipo de injustiça e a todo tipo de maldade. Ele fará isso sempre. Se ele for negro, ele vai olhar os brancos com preconceito. Se ele for branco, ele vai olhar os negros com preconceito. Porque isso compõe a maldade do coração não transformado. Vejam um exemplo disso, os irmãos olharem, 2 Coríntios, capítulo 5. Vejam como o problema é um problema teológico, é um problema espiritual, mais do que social. É claro que é um problema social, é claro que é um problema cultural, mas na raiz disso tudo existe uma semente, existe uma marca espiritual que determina os traços culturais e os traços sociais das pessoas em meio às quais nós vivemos. Veja 2 Coríntios 5, esse texto é muito conhecido, é muito citado, mas nem sempre nós observamos esse texto com atenção. Prestem atenção no que diz esse texto. O texto é muito conhecido, especialmente pelo versículo 17, que fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando nós lemos esse texto, nós pensamos assim: as coisas antigas já passaram para os crentes. Então o crente que era beberrão, ele não é mais. O crente, a pessoa que era imoral, em Cristo, as coisas velhas já passaram, ela não é mais imoral. A pessoa que vivia no ateísmo, em todo tipo de devassidão, quando ela se converte, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós pensamos assim. Isso não está errado, isso está correto. Mas quando o apóstolo Paulo escreveu esse versículo, ele não estava pensando nessas coisas. Quando ele fala as coisas velhas já passaram, as coisas antigas já passaram, está pensando em outra coisa. E em que ele estava pensando? É só nós olharmos o versículo 16. O versículo 16 mostra em que ele estava pensando. Ele diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O que significa isso? Está dizendo, nós, agora que somos crentes, nós não avaliamos as pessoas, nós não consideramos as pessoas por lentes carnais. Nós não fazemos isso. Antes, quando éramos incrédulos, nós avaliávamos as pessoas usando lentes carnais, lentes mundanas, lentes que não levam em conta o que Deus diz. Lentes próprias dos homens que são bebeloi, que desprezam os conceitos sagrados, que desprezam os ensinos sagrados. Nós éramos assim, nós considerávamos as pessoas segundo a carne. E é aqui que existe o racismo. O racismo é uma expressão disso, de considerar as pessoas segundo a carne, por padrões carnais, pecaminosos, mundanos, sujos, não transformados. Isso faz parte das coisas antigas que agora passaram. Vejam a sequência. Nós a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, ou seja, se antes nós víamos Jesus como um homem comum, como um mestre qualquer, como um filósofo, enfim, como alguém aí, um personagem histórico apenas, já agora não o conhecemos deste modo. Quando nós nos convertemos, o nosso conceito de Cristo mudou. Nós passamos a vê-lo como Filho de Deus, Salvador. Nós passamos a crer nele como Filho de Deus, Santo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus. Não temos mais um conceito mundano sobre Cristo, e mais, não temos também um conceito mundano, o conceito de bébelos, acerca dos homens. Nós não olhamos mais para os homens como nós olhávamos antes. O nosso conceito mudou. Se antes éramos racistas, não somos mais. Se antes olhávamos para as pessoas de outra cor de pele, de outra raça, desprezando-as, e nos considerando superiores a elas, e nos orgulhando porque somos de uma etnia ou outra, se nós éramos assim, não somos mais. Nós não consideramos mais os homens a partir do seu aspecto exterior. Nós não consideramos mais os homens a partir de conceitos mundanos e pecaminosos e carnais. O que aconteceu conosco? Muito simples. Estamos em Cristo. Somos novas criaturas. As coisas velhas
o modo de ver as pessoas e o modo de ver Cristo passaram. Tudo se fez novo. Agora eu vejo Cristo de um modo novo. E eu olho para as pessoas de um modo novo. Mas isso acontece com quem está em Cristo. É por isso que o racismo vai continuar. Porque a cura para o racismo é a conversão. A cura para o racismo é as coisas velhas ficarem para trás. E isso só acontece com quem está em Cristo. Porque quem está em Cristo vai olhar para as pessoas, não do ponto de vista carnal, mas do ponto de vista divino. E vai olhar para Cristo, não do ponto de vista carnal, mas do ponto de vista divino. Então lamento os irmãos que sofrem discriminação racial no nosso país e no mundo todo. É triste isso, é real. Mas nós temos que fazer uma leitura teológica disso. Essa leitura, ela passa, é claro, por problemas sociais e culturais. Claro que passa. Mas a raiz primária disso, a causa primária disso, é a falta de conversão. E nós temos que compreender isso. Senhor, trabalha no coração daquela pessoa que eu conheço que é racista. Porque eu sei que se ela se converter de fato, ela passará a considerar as demais pessoas do ponto de vista divino. Assim como considerará o Senhor Jesus Cristo do ponto de vista divino. A sua mentalidade vai mudar. E os irmãos que sofrem discriminação devem fazer essa leitura da sociedade. Não é uma leitura meramente voltada para fenômenos culturais. É a leitura que vai além disso. Estamos diante de um problema espiritual causado pela falta de conversão. E isso não deve gerar rancor e ódio. E muito menos rancor e ódio dentro da igreja. Isso deve gerar oração, evangelismo. Isso deve gerar a exposição da dívida histórica diante dos incrédulos, conforme eu apontei em Romanos 5. É esse tipo de reação que a discriminação de que eu sou alvo deve gerar. Senhor, eu sei porque esse grupo é racista. Esse grupo é racista porque eles enxergam as pessoas segundo a carne, assim como enxergam Jesus segundo a carne. Esse grupo é racista e eu não posso pensar em dívida histórica quando olho para eles. Eu devo pensar numa dívida histórica teológica e falar a eles dessa dívida histórica que todos nós temos, brancos e negros, diante de Deus. E que só pode ser resolvida pela conversão, pelo perdão que há em Cristo Jesus. Só assim pode ser resolvida essa dívida. E essas coisas que eu devo pensar, é assim que o crente negro deve pensar. Não como o mundo lá fora. Se ele pensar como o mundo lá fora, ele será bébelos. É assim que os crentes brancos devem pensar. É assim que os crentes judeus, é assim que os crentes índios, os crentes amarelos, os crentes vermelhos devem pensar. Essa é a leitura que fazemos. Somos o povo de Deus. Não pensamos como o mundo. A nossa análise da sociedade é a partir dessas lentes aqui. E não das lentes que são criadas pelos ateístas e que querem fazer, que colocam na nossa frente querendo que façamos uma leitura mentirosa, engendrando ódio no nosso coração. E para aqueles que insistem nisso, não, mas eu tenho mágoas, eu tenho rancores, eu fui vítima de racismo e eu continuo magoado com isso, eu não aceito isso que aconteceu na minha vida. Ok. Você quer se lamentar? Ok, não tem problema. A Bíblia tem a solução para você também. E a solução está em Lamentações 3, 37 a 39. Você que gosta de lamentar, você que quer se lamentar por tudo que aconteceu na sua vida, por todos os reveses do passado, por todas as injustiças do passado, existe então uma solução para você. A palavra de Deus vai lhe dar aquilo de que você precisa. Veja Lamentações 3, 37 a 39. Lamentações 3, 37 a 39. Veja o que diz esse texto. O texto diz assim, Lamentações 3, 37 a 39. Quem é aquele que diz e assim acontece? Vocês sabem quem é? Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor o não mande? Aqui o texto está dizendo que Deus é o controlador de tudo que acontece. Tudo. Tudo que acontece vem do Senhor. Pastor, inclusive as injustiças que eu sofri,
Deus estava por trás disso? Bom, eu não vou responder. Eu vou ler o versículo seguinte. O versículo seguinte responde para você. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Você responde o que é essa pergunta? Sim ou não? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? O quê? O Senhor é a causa primária do mal e do bem? Do sofrimento, das injustiças sociais? O Senhor é a causa primária disso? Jeremias estava falando aqui sobre a invasão de Jerusalém. Os irmãos não têm ideia das injustiças praticadas na invasão de Jerusalém. Os irmãos não têm ideia. Os irmãos não têm ideia do que fizeram os babilônios com a cidade de Jerusalém nessa ocasião aqui. As mulheres comiam bebês recém-nascidos. E quando davam à luz, antes de comer o bebê recém-nascido, comiam a própria placenta. De fome. Injustiças aterradoras, indescritíveis, de um povo sobre outro, de uma raça sobre outra. Não dá para descrever os sofrimentos do cerco e do ataque dos babilônios. E aí vem Jeremias e diz: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? E a resposta a essa pergunta retórica é sim. Tudo isso vem do Altíssimo. Então tudo que eu enfrentei na vida de difícil, a causa primária disso era o Senhor? Sim. Eu subia 1 quilômetro com os pés em carne viva para ir à escola. Porque meu pai ganhava pouco. Meu pai era injustiçado, ganhando pouco. E a causa primária disso é o Altíssimo? Sim. Pastor, tem que ter muita coragem para falar isso, mas não sou eu que estou falando. Eu só estou repetindo um texto que eu não me entendo. Você não entende, pastor? Não. E nem você vai entender. Mas é o que o texto diz. Ele é a causa primária de tudo. Ele é a causa primária do bem e do mal. Ele faz isso de modo sábio, nós não entendemos suas razões. Ele administra essas coisas a partir de uma sabedoria infinita que nós nunca vamos alcançar. Não saberemos suas razões, não saberemos os seus motivos nunca. Ele é Deus, a sua mente está acima da nossa, não conseguimos atingi-la, mas o texto diz claramente isso. Ele é a fonte primária, tanto do mal como do bem. E aí vem a consequência prática disso. Você quer se queixar do bem? Do bem ninguém se queixa. Você quer se queixar da forma como ele administra o bem e o mal? Quer se queixar de alguma coisa? Quer se queixar do seu passado? Quer se queixar porque você subiu uma ladeira com os pés sangrando quando era criança? Bom, pare com isso. Veja o que diz o versículo seguinte. Por que, pois, se o bem e o mal procedem dele, por que, pois, se queixa o homem vivente? Por que você murmura se Deus é quem administra tudo, Ele é o autor de tudo? E Ele é sábio e faz o que quer. Quer se queixar de algo? Veja o restante do versículo. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Você quer se queixar? Quer se queixar das injustiças que você sofreu? Eu quero me queixar das injustiças que eu sofri? É isso? Quero me lamentar, que vítima eu sou da história, que vítima eu sou da sociedade, quanto sofrimento eu passei. Eu quero me queixar? Pare com isso, diz o texto bíblico. Pare com isso. Quero se queixar, Marcos? Olhando para o seu passado? Olhando para todo o sofrimento que você passou? Olhando para a sua história e vendo você ali gastando a sua adolescência pendurado em ônibus lotados? Você quer se queixar porque passou a sua adolescência dentro do escritório, em condições terríveis ali, e comendo comida quase estragada? Você quer se queixar disso? Pare com isso, Marcos. Pare com isso. Quer se queixar de alguma coisa? Queixe-se dos seus pecados.
Quer reclamar? Reclame dos seus pecados. Quer murmurar? Murmure por causa dos seus pecados. Aqui está a solução para quem quer reclamar, para quem gosta de de ocupar o papel de vítima e de se lamentar. Nós fomos injustiçados no passado, nossa raça foi perseguida, eu sofro as consequências disso até agora. Ok. Quer se queixar? Essas coisas todas procedem do Altíssimo. Quer se queixar? Queixe-se dos seus pecados. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia ensina. E é assim que crentes negros e crentes brancos devem pensar. Esse é o modo de pensar de crentes negros, brancos, amarelos e vermelhos. Todos devem pensar desse jeito. E não como o mundo pensa. Que é um pensamento que tenta só engendrar o ódio e causar divisão no mundo e na igreja. Existe uma outra forma de pensar que as pessoas têm formulado aí fora e que pode trazer divisão dentro da igreja nesse âmbito de discussão racial, de divisão racial, que não deveria existir. Fala-se muito disso, enfatizando muito isso, quando esse assunto deveria ficar para trás, para que parassem as pessoas de acender tanto rancor umas nas outras. E o terceiro problema que tem acontecido é a formulação de sugestões de superioridade racial negra. A formulação de sugestões de superioridade racial negra. São sugestões sutis, presentes em afirmações do tipo: os negros são melhores nisto ou naquilo. Isso é mentira. Ninguém é melhor porque a sua pele é mais escura ou mais clara. Ninguém é melhor em nada. Nem em talentos, nem em termos de físicos, nem nas artes. Ninguém é melhor em nada por causa da cor da sua pele. Você não é melhor do que ninguém porque você é branco. Você não é melhor do que ninguém porque você é negro. Você não é menos digno e nem mais digno do que os outros, porque você é branco ou porque você é negro. Essa é uma grande lorota. Essa é uma grande mentira. O que parece existir nisso é a seguinte ideia: olha, pessoas maldosas dizendo o seguinte: olha, durante muito tempo, vocês brancos nos consideraram inferiores. Agora chegou a nossa vez. Agora nós vamos considerar vocês inferiores. E assim como vocês nos desprezaram, agora nós vamos desprezar vocês. Parece que o que existe em algumas pessoas não é desejo de justiça, é desejo de vingança. A vingança racial. Vocês no passado não nos desprezaram, agora nós vamos desprezar vocês. Vocês não nos trataram como inferiores, agora nós vamos tratar vocês como os inferiores. Vocês nos trataram mal, agora chegou a nossa vez. Nós não queremos justiça, nós queremos revanche, nós queremos vingança. Irmãos, e isso tem acontecido. Isso tem acontecido. Pessoas negras, irmãos negros, têm alimentado a ideia de superioridade racial em relação aos brancos. E assim como é errado o branco pensar assim, da mesma forma é errado o negro pensar assim como crente. Eu soube de uma moça, eu elenquei aqui alguns exemplos, eu soube de uma moça que cortou a amizade com outra jovem, também negra, porque essa outra jovem decidiu namorar um moço branco. E ela disse o seguinte: ela ofendeu a amiga e disse que nunca mais iria falar com ela, porque ela estava namorando com um palmito. Chamou o branco de palmito. E parece mesmo, né? A cor é parecida. Ela disse isso. Eu não olho mais na cara dela. Não tenho mais amizade com essa moça. Porque eu sou negra, ela é negra, e ela começou a namorar esse palmito. Eu não quero mais conversar com ela. Eu soube de uma família cristã, isso aqui é de assustar, que não aceitava, não aceita até hoje, que ninguém dentre os jovens da família namore uma pessoa branca. Não aceita. Se um moço ou uma moça da família
levarem alguém branco para jantar, para almoçar ali, apresentar, olha isso aqui, estamos orando, queremos namorar, a família não aceita em hipótese alguma. Não, os tios não aceitam, os pais não aceitam, os avós não aceitam de forma nenhuma. Não traga brancos para dentro de casa, nós não vamos aceitar esse relacionamento. Essas noções, superioridade racial. Eu li um post na internet, esse homem não era crente, mas eu li um post na internet em que um homem negro disse o seguinte: eu não tenho raiva dos brancos, ele escreveu. Até tenho alguns amigos de pele clara. Alguns deles eu considero quase humanos. Alguns deles eu considero quase humanos. O que nós vemos aqui? Não é a busca de justiça. Não. Não é a busca de igualdade. Não. Eu quero vingança. Vocês me desprezaram. Agora eu desprezo vocês. Vocês foram racistas, agora o racista sou eu. Vocês me trataram mal. Vocês se colocaram como superiores. Agora eu vou fazer isso. Agora é a minha vez. A resposta para isso está no Salmo 8. Como nós devemos pensar? Nós que somos crentes, como nós devemos pensar? O Salmo 8 diz assim, olha que coisa linda o Salmo 8. Como a palavra de Deus corrige cada um de nós. Como todos nós, que não devíamos sequer ter que ouvir essas considerações, que não devíamos sequer ter que ouvir esse sermão, somos presenteados por algo tão maravilhoso que nos corrige, que nos coloca na perspectiva correta. Veja o que diz o Salmo 8, coisa maravilhosa isso aqui. Diz assim, Salmo 8 diz assim, versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? A resposta deve ser um retumbante nada. Que é o homem, independente da sua cor, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, ou seja, para que o Senhor se importe com ele. A resposta é o quê? Em face da grandeza dos céus, em face da grandeza do universo. Qual é a resposta? O homem não é nada. Mas veja o paradoxo aqui. O homem não é nada. Mas veja o paradoxo presente aqui na antropologia bíblica. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, ou melhor do que os anjos. E de glória e de honra o coroaste. Quais homens? Quais homens foram coroados de glória e de honra? Homens de quais etnias? Homens que têm que cor de pele? Foram coroados de glória e de honra. O texto diz, o homem foi coroado por Deus de glória e de honra. Todos os homens. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares, tudo. O Senhor colocou uma coroa de glória e de honra na cabeça de cada ser humano. E o que eu devo destacar aqui, para os irmãos negros, para os irmãos brancos, é o seguinte: a sua coroa de glória e de honra não é nem um pouquinho mais pesada do que a coroa de honra e de glória que está sobre a cabeça das pessoas brancas. Nem um pouquinho mais pesada. Nem maior e nem de material melhor. Não. A sua coroa de honra e de glória tem o mesmo tamanho, a mesma medida, o mesmo peso da coroa de honra e glória que ele colocou sobre a cabeça dos brancos. E você que é branco deve saber que a coroa de honra e de glória que ele colocou sobre a sua cabeça como ser humano não é nem um pouquinho mais pesada, nem uma grama mais pesada, nem um milímetro maior do que a coroa de glória e honra que ele colocou sobre a cabeça dos seus irmãos negros. Essa coroa de glória e de honra nos iguala. Todos nós, independentemente da cor da nossa pele, temos essa coroa em nossa cabeça, que o Senhor colocou sobre nós.
E nós não podemos permitir por um momento sequer que em nossa mente entre noções de superioridade uns em relação aos outros por causa das raças diferentes que compõem a nossa igreja. Então, queridos, essas inverdades todas que têm sido impingidas na mente dos irmãos e da mente das pessoas lá de fora, por pessoas perversas, por pessoas que querem ver brigas, divisões, intrigas, essas questões todas devem ser rejeitadas por nós. E nós temos que fazer uma leitura dessas coisas a partir das Escrituras, porque nós não somos bebeloi. Nós não pensamos de acordo com o mundo. Nós somos crentes. Nós pensamos em termos espirituais e celestes. Nós pensamos a partir das ideias divinas. E pensando assim, nós nos protegemos. Porque se nós pensarmos como os incrédulos pensam, se nós pensarmos como o homem que é bébelos, nós vamos colher consequências tristes e irreversíveis da nossa postura. Nós não podemos ser assim. E finalmente, o terceiro grupo, eu falei às mulheres, falei aos negros, irmãos, mulheres, notem bem, estou falando a mulheres crentes. O que estou falando aqui não encontra espaço na mente de mulheres incrédulas. Assim, mulheres crentes. As mulheres incrédulas continuarão pensando de modo errado, enquanto não se converterem à verdade. Falei aos negros, e note bem, eu estou falando aos negros crentes. Os negros incrédulos continuarão acalentando seus ódios, seus pensamentos mentirosos, continuarão sendo vítimas desses discursos maldosos que vemos por aí. Eu estou falando a irmãos negros crentes, que devem ter a sua mentalidade ajustada à palavra de Deus e não aos discursos mundanos. E agora o terceiro grupo são os moços. São os homens jovens. Adolescentes e moços cristãos. Eu tenho a palavrinha a dizer a esses moços, porque algumas ideias mundanas têm sido também pronunciadas e engendradas na mente dos moços por aí afora, e muitos moços têm acolhido essas ideias. Em primeiro lugar, os moços cristãos, eles têm que tomar cuidado com os ataques que são feitos contra a masculinidade. Os homens de hoje, os moços de hoje, estão sendo estimulados a serem homens delicados. Homens de purpurina, como eu brinquei outro dia. Homens delicados. Moças, fujam de homens assim. Fujam de homens assim. Homens delicados, homens de purpurina. A Bíblia usa uma palavra para se referir ao homem assim, que é a palavra malakós, é o homem macio. É o homem macio, é o homem de seda. Isso, na Bíblia, é pecado. O homem macio, o homem delicadinho, isso é pecado. O homem não pode ser assim. O que o mundo faz é criar o conceito de masculinidade tóxica. O que é masculinidade tóxica? É o homem que é forte, corajoso, independente, firme, e por causa disso ele também bate em mulheres e estupra mulheres. Então eles associam as coisas. Masculinidade está ligado com brutalidade, com agressão, com violência, com estupro, com bater em mulher. Isso é mentira. Quando nós falamos sobre o homem que não é macio, quando nós falamos sobre o homem que não é de seda, que é um homem que expressa isso, a masculinidade em termos bíblicos, nós não estamos falando do homem sem educação, do homem áspero, do homem violento, do homem grosseiro, nada disso. Estamos falando, isto sim, do homem que se masculiniza, que é másculo, e que se envolve em atividades e em coisas e que se porta como um homem másculo. Existe uma palavra na Bíblia, a palavra andrizeste, que aparece em 1 Coríntios 16, 13, que fala portai-vos varonilmente. Andrizeste significa masculinizem-se. Acho que eu não sei se existe esse verbo masculinizar, mas seria a rigor isso, masculinizem-se, comportem-se como homens. E isso envolve coragem, isso envolve firmeza, isso envolve independência, isso envolve força. O homem tem que ser assim. O homem não
tem que ser delicadinho. Você vê ali as figuras que aparecem na mídia, aqueles homenzinhos com batonzinho na boca, delicadinhos, a pelezinha ali com pozinho de arroz e as unhazinhas. Irmãos, moços, não façam isso. Se você fizer isso, eu vou falar com você. Isso não é ser homem no sentido bíblico. Não é. Os pais que estão aqui, percebendo os filhos indo nessa direção, chamem o filho e falam, não é assim. Esse discurso que mistura masculinidade com estupro e agressão, ignorância e aspereza, esse discurso é feito aí fora para desencorajar a masculinidade autêntica e diminuir a diferença entre homem e mulher. Porque o objetivo é sodomizar a sociedade, é erotizar a sociedade, tornando, não meramente erotizar a sociedade, mas erotizar a sociedade, fazendo com que todos se tornem o mais próximo possível dos homossexuais. É todo mundo homossexual. É assustador. É o que querem. É a homossexualização da sociedade inteira. É uma sociedade de homossexuais. E querem então estreitar essas diferenças. Nós somos crentes. Nós não podemos estreitar essas diferenças. Há uma distinção muito clara entre o homem e a mulher. E isso envolve não somente o corpo, mas o modo de comportamento também. Os homens, jovens aqui da igreja, todos os homens, devem agir de modo independente, corajoso, firme, devem mostrar força, e isso sem perder a educação, sem perder a docilidade, sem perder a postura educada diante das pessoas. É perfeitamente possível ser assim. Sejam másculos. Na Bíblia, eu elenquei aqui algumas atividades dos homens. Os homens na Bíblia, eles se envolvem em guerras. Não eram as mulheres que iam para a guerra, os homens iam. Eles constroem cidades e muros. Eles trabalham como marceneiros, pedreiros, pescadores. Eles caçam animais selvagens, não tem uiuiui. Não existe uiuiui no vocabulário desses homens. Não existe isso. Eles cuidam de rebanhos ao longo da madrugada. Eles protegem as mulheres e as crianças com seus corpos. Eles se colocam entre o perigo. Eles se colocam ali entre o perigo e a mulher e a criança. Eles são corajosos, firmes, agem dessa maneira máscula. Eles manejam a espada, o arco, a lança, o escudo, o bordão e a funda. Eles governam suas famílias com punho forte. Eles não maltratam suas esposas porque são homens de verdade, sabem da fragilidade delas e eles as protegem, eles não as maltratam. Eles governam seus filhos com firmeza, impondo ali o respeito necessário. Eles são assim. Eles não são seres delicadinhos, eles não são malacós. Por isso, moços que estão aqui, cuidado. Não se envolvam em atividades tipicamente femininas. Em vez de fazer um curso de costurar bonecas e pintar porcelana, façam um curso de conserto de motor, algo assim. Façam um curso sobre como instalar um chuveiro. Mas se envolvam em atividades tipicamente masculinas. Não permitam que o conceito de malacós, o homem macio, o homem delicado, seja encarnado por você. Você não pode ser conhecido como um moço delicado, macio, porque esse conceito a Bíblia condena. Você não pode ser assim. Compre uma furadeira. Se você não tem uma furadeira ainda, compre. Está na hora de comprar uma furadeira. Está na hora de fazer isso. Não se deixem levar pelo discurso lá de fora, que quer esvaziar a sua masculinidade para igualar os sexos. Os sexos são diferentes, não só fisicamente, mas o modo de comportamento de cada um é assim. E na igreja tem que ser assim também. Os moços da igreja têm que ser homens de verdade. Os moços da igreja, quando verem as moças carregando malas, têm que correr lá e ajudar. Os moços da igreja, quando perceberem que é um serviço pesado para fazer, devem ser os primeiros a estar aqui, para trabalhar. Sem medo de quebrar a unha. Sem medo de quebrar a unha. Deve estar aqui, para ajudar. Os moços da igreja, percebendo um perigo, devem entrar na frente das crianças e das mulheres, protegendo-as. É assim que tem que ser.
Isso é ser homem. Andrizeste. Masculinizai-vos. É assim que a Bíblia ensina. É assim que você tem que ser. Eu não tenho filhos. Talvez talvez tenha netos. Não sei. Você está demorando muito. Mas enfim. Talvez eu tenha netos. Eu vou estar de olho no meu neto. Eu sei que você vai estar de olho no seu filho. Mas eu vou estar de olho no meu neto. Andrizeste. Comporte-se como um homem. Comporte-se varonilmente. Nada de delicadezas. Nada de maciez. O homem tem que estar longe desse conceito de malacós. Tem que ser um homem de verdade. Trazendo segurança, proteção para as pessoas que o cercam. É assim que tem que ser. Então, moços, meninos que estão aqui, pais que estão aqui, engendrem esses conceitos em seus filhos. Porque é errado. É errado um homem feminilizado. A Bíblia condena isso e nós vamos condenar também como crentes que nós somos. E se você pensa diferente, você é bébelos. Você pensa como o mundo. E você vai chorar as consequências disso um dia. E mais, ainda sobre os moços aqui. Meu tempo está acabando e eu não quero continuar semana que vem, vou acabar agora. Os moços que estão aqui. Moços jovenzinhos ainda, adolescentes, moços. Um outro problema que tem sido engendrado na cabeça de vocês, procedentes do mundo lá de fora, é o ócio, é o não trabalhar. Moços, nós vemos moços, aí com quase 30 anos, vivendo às custas do pai e da mãe. Isso está errado. Os moços da igreja, os moços crentes, têm que começar a trabalhar o mais cedo possível. Se eles estão envolvidos em atividades acadêmicas que abrangem aí o seu tempo todo, ok, estão trabalhando com a mente, é um trabalho mental, isso é válido. Nem todo trabalho tem que ser braçal. Mas você tem que se envolver com uma atividade, com o trabalho. Você não pode ser alguém ocioso. A ideia de que o trabalho é algo próprio dos oprimidos que trabalham para servir os opressores, isso aí foi um conceito que colocaram na cabeça dos brasileiros. Algumas forças políticas criaram essa ideia de que o trabalho é mau e o trabalho envolve o oprimido servindo o opressor. Então o trabalho tem que ser evitado. Eu não vou trabalhar. Eu vou viver do Bolsa Família. Vou viver das ajudas aí do governo. E o governo tem que me dar as coisas. Esse conceito é mentiroso, mundano, pagão, diabólico. A Bíblia ensina que o trabalho é bom. Adão, antes da queda, quando não havia maldição no mundo, ele trabalhou como jardineiro. A Bíblia fala que Deus o colocou no jardim para cuidar do jardim. Cultivar o jardim e cuidar do jardim. Então o trabalho é uma bênção de Deus, o trabalho não é uma maldição, como ensinou aí fora, como o mundo aí fora, com os seus pensamentos anti-Deus aí e as suas ideias esquerdistas que há por aí, tentam engendrar na nossa mente. Não é. O trabalho é algo bom, é uma bênção de Deus e nós devemos buscar trabalhar. Essa ideia do jovenzinho crente que fica o dia inteiro em casa com o celular na mão, dormindo até as 3 da tarde, e só com joguinhos de internet, Netflix e WhatsApp, isso tem que ser abandonado. Os moços da igreja não podem ver assim, essa vida vazia, não podem ver assim. Os moços da igreja, já bem cedo, têm que trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, e eu lamento muito, porque eu queria ter começado com 9. Lamento muito. Comecei tarde. Eu sei que no nosso país marcado pela mentira, pelo domínio do diabo, é ilegal fazer isso. É ilegal trabalhar antes dos 16 anos. Mas com 14 anos você pode trabalhar como aprendiz, de acordo com as nossas leis, se eu não me engano. Então, ok, procure isso. Se você tem tempo livre, acorda tarde, fica no celular o dia inteiro, pare com isso. Vá trabalhar. Vá trabalhar como aprendiz, vá trabalhar de alguma forma, mas vá trabalhar. Porque é pecado viver no ócio. Eu elenquei aqui alguns testemunhos dos puritanos do século XVII. Vejam o que eles falavam sobre o trabalho
coisas que nós devemos aprender, que nós devemos assimilar. Ele dizia o seguinte, aqui, este é de John Robinson, ele fala o seguinte, é um puritano do século XVII, ele fala assim: é uma bênção para todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos o comer do labor das suas mãos. Comer do labor das suas mãos. Ele prossegue: e aquele que, sem ser pelo seu próprio trabalho, com o corpo ou a mente, come apenas pelas mãos de outros homens e vive do suor dos outros, não é senão como piolho e outros vermes. É assim que ele chama o homem que come do suor dos outros e vive do suor dos outros. É como piolho, é um parasita, é como outros vermes. Tem aqui o testemunho, o escrito de Elizabeth Jocelyn. Ele escreveu um livro, uma carta, na verdade. O nome da carta é O Legado de uma Mãe ao Seu Filho Não Nascido. Ela escreveu uma carta, ela estava grávida, escreveu uma carta para a criança que iria nascer. A história diz que ela teve a criança, era uma menina, e ela morreu no parto. Mas ela deixou a carta para a criança. E a carta dizia o seguinte, isso em 1624, escreveu o seguinte: envergonhe-se, isso ela escreveu antes do filho nascer, envergonhe-se da ociosidade por ser um homem. Ela pensava que ia dar à luz a um menino. Envergonhe-se da ociosidade por ser um homem, mas estremeça diante dela por ser um cristão. Se é vergonhoso para um homem ser ocioso, é muito mais vergonhoso para o homem ser ocioso se ele é um crente. Então, moços, se você tem uma vida assim, você está pensando como o mundo pensa. E isso vai trazer consequências para a sua vida. E você vai chorar por causa dessas consequências no futuro. A Bíblia diz em Tito 2,6 que os moços devem ser criteriosos em tudo. Eles devem ser equilibrados, prudentes, moderados, razoáveis, ter domínio próprio, ter a cabeça no lugar. Isso é ser sofrom. A palavra bíblica usada aqui, sofrom, é alguém equilibrado, moderado, que faz o que tem que ser feito. É assim que os moços têm que ser. Ficar o dia todo na cama, dormindo, vendo Netflix, brincando no WhatsApp, ou fazendo joguinhos aí o dia inteiro, isso não é a vida que Deus quer para o moço crente. Não é. Pare com isso. Procure uma ocupação e se envolva nela. Os moços têm que fazer isso. Claro que as moças também têm que fazer isso. Mas estou frisando aqui os moços, os rapazes. Vocês serão pais de família amanhã. Vocês serão líderes na igreja amanhã. E a hora de começar a trabalhar nessas virtudes é agora. E não quando vocês forem mais velhos. Queridos, eu queria fazer essa digressão com vocês. Está aí essa digressão. Na semana que vem, Deus permitindo, nós vamos dar sequência a Gênesis 27, dando aí continuidade ao estudo da história de Jacó, no último quadro narrativo de Gênesis 27. Nós vamos orar agora, depois o pastor Nicolas tem alguns avisos. Senhor Deus, ajuda-nos a não sermos pessoas marcadas por essa definição de bébelos, que não pensemos segundo o mundo, que pensemos de acordo com a sua palavra. Livra cada um de nós dessas mentiras que têm sido engendradas na mente das pessoas aí fora. Livra as mulheres disso, livra os irmãos de conceitos racistas, livra os jovens de conceitos mentirosos acerca da masculinidade, livra-nos disso tudo. Faça, ó Deus, com que a nossa vida seja marcada por um pensamento bíblico, em todos os campos, e assim vivamos de acordo com a sua vontade, para o seu agrado, para a sua glória. E assim também não choremos amanhã as consequências de atos errados e de pensamentos mentirosos. Guarda-nos disso, pedimos. Suplicamos essas bênçãos sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus e queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.